bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Amém. Eu acredito em milagres. Você acredita em milagres? Eu acredito. Na Bíblia nós temos diversos deles e todos eles têm fundamentação e propósito de Deus para a nossa vida hoje. Foram escritos para que nós crêssemos que por meio de Jesus temos a vida eterna. Então, muitos dos milagres apontam para a glorificação de Deus, adoração a Deus, e não apenas algo focado, localizado para um tempo determinado. Embora Deus nos alcance no nosso tempo, os milagres têm sempre no pano de fundo ou no centro dele a vontade de que Deus seja glorificado de eternidade em eternidade. Então, uma dor sua hoje pode redundar em honra e glória para o Senhor, se você estiver focado nele, o amando acima de todas as coisas e preparado para receber as bênçãos do Senhor. Eu acredito em milagres. Havia um homem chamado Lázaro, João 11, 1-4. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aprendemos no último encontro que mesmo que algo nesta vida nos traga profunda dor, ainda assim é possível adorar e glorificar a Deus e a seu Filho amado Jesus. Mesmo que uma dor extrema nos assole, ainda assim é possível glorificar a Deus e dar um bom testemunho da graça dele que está sobre a nossa vida. Uma dor hoje pode redundar em glória para Deus se o seu coração estiver focado na glória dele, na honra dele, Deus em primeiro lugar, jamais em si mesmo ou nas soluções que podem surgir a partir de nós mesmos. A ressurreição era o marco final dessa história contada e registrada apenas no Evangelho de João. É interessante isso, muito interessante. Uma ressurreição, a ressurreição de Lázaro, só é narrada em João. Mateus passou desapercebido, Lucas, não se fala nisso nos outros evangelhos. Só João falou sobre a ressurreição de Lázaro. Não sabemos a razão pela qual algo tão relevante não fora mencionado por nenhum outro evangelista, pois com aquele sinal notório, Jesus e o próprio Lázaro foram alvo de fortes conspirações de morte. João 12, 11. Vamos juntos? E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Por causa de um milagre, por causa de um sinal notório, uma ressurreição. Agora aqueles doutores da lei, escribas, fariseus, os que detinham o poder religioso, os que estavam da parte de Deus postos para liderar espiritualmente o povo, estes querem matar a Jesus. E quando perceberam que por causa de Lázaro as pessoas vinham e criam em Jesus, desejavam matar também a Lázaro. Que coisa interessante, né? Era para eles glorificarem a Deus, que era o propósito daquele sinal. Lembrem-se do que Jesus disse? Vocês se lembram do que Jesus disse? Este mal aí não é para a morte, mas para a glória de Deus e a glorificação do seu Filho. Como pode, ou como nós podemos enxergar nos nossos dias uma atitude assim? Se nós não abrirmos os nossos olhos
nós podemos ter em alguns momentos da história, da nossa própria história, um olhar assim, exatamente como daqueles que estavam naqueles dias à frente do povo, ou recebendo da parte de Deus autoridade para liderar. Aqueles homens então agiram dessa forma. Para Jesus, aquela doença que levou seu amado amigo Lázaro ao falecimento serviria para dois propósitos: glória de Deus, glorificação do Filho de Deus, ou seja, Ele próprio, Jesus. A série Eu Acredito em Milagres visa fundamentar nossa igreja e você que nos assiste via internet no que estes sinais, milagres e maravilhas de fato representam. Eu e você somos alvo do cuidado diário do nosso Deus e Pai. Por isso devemos nos preparar para viver seus milagres e maravilhas com o entendimento correto, preciso daquilo que Deus quer em nos dar um milagre, um sinal, uma maravilha. Você já foi alvo do milagre de Deus? Olha aí. Mas também Deus já te disse não, não já? Já, com certeza disse. E há coisas que você já ora há um tempão e que ainda não aconteceu, mas você está perseverando. O nosso Deus, Ele tem uma história para cada um de nós. Jesus não amava apenas a Lázaro, mas Lázaro, desde o seu nascimento, Deus no céu já havia planejado que aquilo ali um dia iria acontecer. Jesus sabia destas coisas, assim como sabe do que vai acontecer comigo e do que vai acontecer contigo. Independente da situação que estejamos vivendo agora, neste momento, se temos a Jesus conosco, não apenas venceremos, como daremos brados de alegria na eternidade com Deus. A maturidade espiritual, a maturidade na palavra de Deus, não vai permitir que você seja uma criança em Cristo, mimado. Não, você vai aprender a servir a Deus independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa que possa tirar de você o foco da glória de Deus e da glorificação do nome de Jesus por meio da sua vida. Eu e você estamos postos neste mundo para a glória de Deus e para a glorificação do seu Filho. Qualquer coisa que nos sobrevenha, seja dores, sejam perdas, sejam situações difíceis na área financeira, seja o que for, mesmo lá, nós somos levantados por Deus para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle e servi-lo com alegria. Não importam as circunstâncias, nós vamos adorar ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não importa, pode faltar tudo, eu continuarei me alegrando no Senhor, na força do seu poder, para a glória de Deus, para a glória e glorificação do Filho de Deus. Eu e você vamos crescer e crescer muito. Eu e você somos alvo então do cuidado diário de Deus. Trazer seu amigo de volta representava muito mais que consolo e alegria a Marta, Maria, familiares e amigos, embora tudo isso tenha sido verdade. Vamos descobrir hoje alguns detalhes que nos ajudarão a viver para a glória de Deus e honra do seu Filho, nosso Senhor. Nós vamos amadurecer. Jesus sabia o porquê daquela doença e de que aquela doença não seria para a morte, mas para a glorificação de Deus e glorificação do seu nome. Mesmo sabendo destas coisas, ele se compadeceu e também chorou. Ele se compadeceu daqueles que estavam chorando, porque aqueles que estavam chorando porque perderam o irmão, estavam chorando porque perderam um amigo, estavam chorando porque perderam um parceiro de caça, de pesca, estavam chorando porque naquele momento era momento para chorar mesmo. As lágrimas que rolavam do rosto daquele povo também vieram e mexeram com a emoção de Jesus.
e ele também chorou. Mesmo sabendo que nós temos a eternidade de alegria, de gozo, de paz, na eternidade ele se compadece. Está escrito lá em Hebreus, ele se compadece de nós, porque ele sabe o que nós passamos, o que nós sentimos, porque ele também esteve aqui em carne. Não pense você que ele não passou pelo que você passa. Não pense você. Certa vez Jesus estava na casa de Simão Pedro e eles estavam durinho, igual a mim e a você. Não tinha um tostão no bolso. Podia procurar nos 4 bolsos que não encontrava nada. Aí Pedro falou o seguinte para ele: mestre, os cobradores de impostos estão aí na porta, e agora? O senhor mandou largar as redes, o senhor mandou seguir, o senhor disse que não ia faltar nada, né? Era como se Pedro estivesse falando isso, né? E agora, o que a gente faz? O que Pedro ouviu de Jesus? Quem se lembra? Ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai pegar a sua vara, Pedro. Você vai ao mar, vai lançar, né, a isca lá, e você vai pegar o primeiro peixe. Esse primeiro peixe, você vai abrir a boca. Lá vai estar uma estáter, que valem 2 dracmas. Você vai pagar o seu imposto e o meu imposto, e a gente vai seguir. Vocês acham que Jesus não podia dizer para Pedro: Pedro, olha para cima agora e pede a Deus para mandar descer dólar, tudo, encher isso aqui de dólar? Quantos aqui acreditam que ia encher de dólar lá? Quantos aqui acreditam? Deixa eu ver. Porque dele é o ouro e a prata. Mas ele dá o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Ele só quer que nós tenhamos a consciência de que quem caminha com ele tem garantida toda a provisão. Toda a provisão. Quem se lembra aqui do maná? Você tem que recolher para aquele dia, para hoje. Recolha o que é suficiente para você e a sua família. Não guarde para amanhã. O que Deus estava ensinando? Dependa de mim. Todos os dias eu cuido de você. Todos os dias eu estou cuidando de você. Não precisa se preocupar. Não precisa ter ansiedade. Coloca tudo diante de mim, teus sonhos, teus planos, a tua visão, tudo que você sonha, tudo que você imagina, pode colocar diante de mim. Eu vou te conduzir por um caminho seguro. Não transforme pedras em pães. Não dê ouvidos a pessoas ou às insinuações do adversário que não são para o teu bem, mas são para te afastar da presença de Deus. Nele está toda a nossa provisão. Primeira lição que a gente aprende olhando para esse texto é que amigos de Jesus também ficam doentes. Amigos de Jesus também adoecem. Amigos de Jesus também passam por tribulações. É isso que diz o texto. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu o quê? Que Lázaro ficou doente. Ele era amigo íntimo de Jesus. Mas isso não lhe assegurou saúde plena. Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, mas Paulo disse para ele: olha, você tem aí um problema de estômago, não beba apenas água, mas um pouquinho de vinho também. Aí ele viaja de um lugar para o outro e vai dizer assim: olha, orem por Trófimo, porque deixei doente lá em Mileto. Deus não me ouviu. Mas Paulo não entrava em crise porque Deus não ouviu. Há uma oração, porque Deus tem propósitos até com a nossa dor, até com o nosso sofrimento. Talvez você esteja pensando assim: mas pastor, já está demorando 1 ano, já estou desempregado há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos que eu não consigo me equilibrar financeiramente, está doendo muito. Deus está te preparando para você saber dar valor lá na frente. Deus está fazendo alguma coisa, Ele está trabalhando alguma coisa, porque você está mais gordo do que nunca. Já viu?
Pastor, estou numa prova, mas o sujeito não emagrece não. E aí, quantos anos de dureza? Ah, eu já estou há 5 anos numa luta tremenda. Mas o sujeito, cada vez, não dá para entender. Aí eu falei assim, como é que você está se sustentando? Quem é? Como é que é isso? Está faltando? Não, não está faltando. E como é que você está vivendo? Não, eu só não tenho assim. Mas não falta. Diariamente tem o pão, tem o leite. Diariamente. Pode estar apertado, mas não falta, porque Ele é fiel, Ele suprirá todas as vossas necessidades. Nós é que precisamos escolher viver debaixo do cuidado de Deus e descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo eu, se Deus é por nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quantos outros textos bíblicos para nos fortalecer a fé quando a doença chega, quando a crise nos abate, quando a dificuldade nos assola. Amigos de Jesus também ficam doentes. Lázaro era amigo de Jesus, mas nem por isso estava imune às dores e doenças desta vida. Somos pecadores e uma das provas cabais dessa natureza pecaminosa é adoecermos. Mesmo o mais fiel discípulo de Jesus poderá padecer dificuldades e dias de intensa dor, mas seguirá a ajuda do amigo fiel Jesus. Ele está conosco todos os dias. Ele nunca nos abandona. Quer ter experiência com Deus? Adoeça. Que isso, pastor? Vira essa boca para lá, não é assim que as pessoas falam? Mas você quer ter experiência profunda com Deus? Vá para o estreito. Vá para a provação. E você vai experimentar o Deus que você serve. Porque as maiores experiências que podemos viver com Deus é exatamente lá, na dor, na provação. É lá que a gente vê a graça de Deus sobre a vida de um médico, de um enfermeiro, de um técnico, de um amigo, de um irmão. Não tem quando você está malzão, malzona, e de repente chega uma mensagem de WhatsApp. E aquela palavra ali, aquele cartão, que quando você está bem, você ignora, não é assim? Mas quando você está doente, você lê todos. Você abre todos os vídeos, você abre todos os cards que chegam, tudo que te mandam, Deus pode estar falando alguma coisa para mim, e você vai lá e lê tudo. Mas quando está tudo bem, vou deletando tudo. É assim também aí? Só muda o endereço, né? Ou só muda o número do celular. Mas a verdade é que quando Deus quer operar, Ele geralmente nos leva para o extremo. E Ele levou Lázaro para 4 dias debaixo da terra. João 11:11, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Cristão não morre, dorme. Vejam Salmos 50, versos 14 e 15. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Está previsto o dia de angústia, está previsto o dia da dor. Por estarmos neste mundo, as angústias, medos e outras moléstias poderão vir sobre a nossa vida, mas Ele promete: eu o livrarei e você me honrará. E é isso que vemos, pessoas que passaram por momentos difíceis de tribulação, mas hoje estão honrando e glorificando ao Senhor, porque Ele é fiel, e de lá te trouxe de volta para celebrar.
Quando você está lá no hospital, quando você está passando por um momento difícil, você pensa assim: será que eu vou voltar? E quantos voltaram? Deixa eu ver aqui. Olha aí. Não é verdade? Será que dessa vez eu passo? Vai passar dessa vez, vai passar da outra vez. E quando você imaginar que não passou, você chegou aonde está destinado. E de lá você nunca mais vai sair, porque você também não terá nenhuma alegria em sair de lá, porque você já chegou na eternidade com Deus. Deus nos ama e nos quer bem, porém nos dias de angústia podemos crer totalmente nele, pois ele nos livra para que logo a seguir nós o honremos. Vamos ler os Salmos 91, 14 a 16. Tome estes versos para si. Vamos juntos? Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. No dia da angústia não é para reclamar, não é para murmurar. No dia da prova, não é para fechar a cara, virar o rosto para o lado, nada disso. É para orar ao Senhor, é para buscar ao Senhor e descansar nos cuidados dEle. Este é o nosso bom Deus, nos conduzindo em triunfo diante dos vales desta vida. Ele estará conosco todos os dias. Quem sabe aí Salmos 23:4, na versão que lerei. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos agora na versão tradicional. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus está contigo. Mesmo que você passe pelos momentos mais difíceis de tribulação e de dor, Jesus está contigo e você vai vencer se você o glorificar, mesmo nos dias da prova. Lembrem-se, amigos de Deus também padecem terríveis dores, porém, diferente dos ímpios, recebem o suporte do alto para poderem passar pela prova, glorificando o nome dele. Número 2, amigos de Jesus também pedem socorro. Nós não podemos ficar calados quando a dor, o infortúnio, o medo chegar. É para isso que você tem irmãos. É por isso que Deus deu um corpo vivo na terra, de pessoas que também têm um espírito, para que você não sofra sozinho, mas reparta as suas cargas. Tem crente que não fala que está doente não. Tem crente que não avisa que vai fazer cirurgia. Tem crente que acha que não precisa de ninguém, só algumas pessoas ficam sabendo. Eu sei que cada um tem a sua individualidade, mas se você aprender a repartir aquilo que lhe traz dor com uma pessoa, duas pessoas, pode ter certeza absoluta, você vai receber o cuidado de Deus. Vocês se lembram daquela história do sujeito que estava se afogando e ele cria tanto em Deus que ele disse: Deus vai enviar socorro. De repente apareceu um helicóptero, jogou uma boia para ele. Aí ele disse: não, Deus vai enviar socorro. Aí daqui a pouco um navio apareceu e jogou a boia para ele também. E ele disse: não, eu creio em Deus, Deus vai enviar socorro. Daqui a pouco um botezinho passou do lado dele, falou assim: sobe aí, vem cá. Não, o meu Deus é vivo, Ele vai enviar socorro. Sabia que tem crente que é assim? Deus envia socorro e o crente, o abençoado, obrigado, irmã Letícia, o sujeito, a sujeita, não consegue perceber que é a ajuda de Deus que está chegando para ele. Deus usa
quem Ele quer, a hora que quer. Você é que precisa estar pronto, preparado para receber a ajuda de Deus. Deus usou diversas vezes reis ímpios para abençoar o povo dele. Nenhuma nem duas na história de Israel. Nenhuma nem duas. Ciro, por exemplo, em Isaías está escrito: Ciro, meu servo. Olha aí, um rei pagão, mas Deus o chamou de servo. Sabem por quê, queridos? Todos os reinos da terra estão sob o controle, o domínio de Deus. Ele usa quem quer. Sou eu e você que pelo Espírito Santo temos o discernimento para entender que aquilo ali veio da parte de Deus. Quantos de nós aqui já fomos abençoados por ímpios? Quantos de nós? Quantas vezes? E nós sabemos que o nosso Deus, Ele usa quem quer, a hora que quer, mas nós precisamos entender que o socorro de Deus vem e pode vir de maneiras inesperadas, coisas que a gente não sabe, mas aqueles que clamam recebem do Senhor exatamente estas coisas, coisas grandes e firmes, não sabemos. Amigos de Jesus também pedem socorro. Agora mesmo estamos orando e clamando a Deus por um grande amigo dele, Pastor Charles. Deus o ama e tem maior amor do que todos que o amam juntos. O verso 3 nos diz o seguinte, de João 11: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mas como é que pode? Se Jesus ama, por que a gente fica enfermo? Se Jesus nos ama tanto assim, por que a gente está passando por isso, isso e isso? Nós estamos aprendendo por que passamos por essas coisas. É interessante como muitas pessoas, mesmo crentes em Jesus, se abatem a ponto de desesperar mais do que os ímpios diante da dor. Marta, irmã de Lázaro, nos ensina a irmos em busca de socorro, onde ele de fato existe, onde há uma esperança que está além desta vida. Marta cria no seu amigo Jesus e o identificava como Cristo, Messias, Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Ela acreditava na ressurreição do último dia, o que sem dúvida alguma aprendeu com seu amigo Jesus. Tanto que Jesus disse para ela: o teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu creio nas tuas palavras, eu creio na tua mensagem, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. O que ela não sabia era que Jesus era a própria ressurreição e vida. Ele tinha domínio sobre isso. Ela ia descobrir isso minutos depois. A fé vem pelo ouvir. Então tudo o que estamos ouvindo é para crermos. E este crer vai nos alimentar diante das nossas lutas, diante dos problemas que nos cercam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer tão somente que nos dias de dor, nos dias mais agudos de intensa tristeza, nós aprendamos a clamar a Ele, pedir socorro. Sabe o que vai acontecer? Ele virá em nosso socorro. Ele vem. Eu sei que vem, e você também sabe que vem, porque Ele é fiel. Veja o diálogo dela com Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas o que Jesus está propondo a ela é que Ele tem poder para ressuscitar a hora que Ele quer.
Eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes, o que nós queremos da parte de Deus, quando Deus nos dá, sempre nos surpreende, porque Ele vai sempre além. Ele pensa sempre mais alto do que a gente. E nós precisamos entender isso como sendo graça, bondade, misericórdia, porque Ele sempre vai além. Ele nunca vai na medida que a gente pede. Ele sempre faz além, porque Ele é generoso. Ele é o grande doador. Ele faz muito além. Todo esforço que eu e você podemos fazer ou possamos fazer pelo reino de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, todo esforço não vai ser 1 milímetro de todo o esforço que Ele fez para ter você ao lado dele, para te resgatar novamente. Toda a dor que Ele passou foi por amor a mim e a você. Tudo que Ele padeceu aqui tinha como objetivo nos dar o que temos hoje. Isto que estamos recebendo aqui: fortalecimento, consolo, encorajamento, fé e principalmente a vida eterna, que já temos. Marta era cheia de fé. Eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Um pouco antes ela havia dito que Jesus havia chegado atrasado, mas a seguir declarou sua total confiança nele. Este é um dos sinais apontados por Jesus para que a sua glorificação fosse reconhecida, seu poder para ressuscitar os declarados mortos. Se Lázaro não tivesse morrido, Jesus não poderia manifestar a glória de Deus e tampouco ser reconhecido como Filho de Deus. Marta cria a oportunidade para que Jesus manifeste as obras de Deus, ou seja, aquilo que somente Deus poderia realizar, ressuscitar os mortos. Um homem disse: Lázaro, vem para fora. O filho do carpinteiro disse: tirai a pedra. Um jovem de idade entre 30 e 32 anos deu ordem a um morto para sair do sepulcro. Você consegue imaginar a cena? Cheira mal, Senhor. Mexe mais nisso não. Derrama sobre nós o teu consolo e estaremos satisfeitos. Mas Jesus havia dito o quê? Que aquela doença não era para morrer. Era para quê? Glória de Deus. O que aconteceu? Por causa daquela ressurreição, muitos creram em Jesus. Para que serviu aquele milagre? Para que os homens crescem. Aí, estou quase encerrando. Jesus vai dizer para mim e para você hoje: vocês são verdadeiramente felizes, porque não viram absolutamente nada disso e creem como se estivessem lá, vendo a pedra ser retirada e o morto vindo vivo para fora. Quantos creem aí? Ah, nós somos melhores, muito melhores do que eles que estavam vendo. Agora vocês imaginem, alguns creram, outros duvidaram, e outros disseram o seguinte: vamos matar. E nós vamos falar sobre essas 3 categorias na próxima quinta-feira.